Pessoal, olha só, o que vocês estão vendo atrás de mim não é uma montagem, não é efeito de vídeo nem nada. Nós estamos realmente aqui no Musal, Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. O maior museu de aviação da América Latina. Aquilo ali é só uma pequena amostra de tudo que tem nesse museu. E a gente vai mostrar tudo aí para vocês. Bom, vamos começar então a nossa visita aqui, primeiro rendendo, né, a nossa homenagem ao Santos Dumont, o cara que começou tudo, né? Quando a gente fala de aviação, o começo foi esse cara aqui. Nessa sala, nós temos alguns aviões que são exemplares únicos. Aqui é uma sala de aeronaves que talvez não impressione tanto quanto um caça supersônico. São aviões dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30, mas a raridade dessas aeronaves, a relevância delas para a aviação brasileira, a gente tem aeronaves aqui que participaram dos primórdios do Correio Aéreo Nacional, a gente tem aeronaves que participaram dos combates da Revolução de 32, tá? Então tem muita coisa bacana. Se esses caras aqui fossem norte-americanos, você já ia ter assistido uns 2 ou 3 longa-metragens sobre eles. Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Essa exposição é dos 100 anos, porque esse ano agora, de 2022, são 100 anos da travessia do Atlântico que eles fizeram. E só para você ter uma ideia, eu estive na Bienal do Livro de São Paulo esse ano e tinha o país que tinha um pavilhão especial na Bienal do Livro era Portugal. E eu fui, assim, babando no stand, porque eu falei, pô, 2022, stand de Portugal, Bienal do Livro, deve ter um monte de livro desses caras. Não tinha nenhum, não tinha nenhum. Ou seja, a gente é muito ruim em marketing de autopromoção. A gente precisa valorizar mais o que a gente é. E esses caras merecem isso. Um dos grandes problemas nos primórdios da aviação, dos grandes reis, era cruzar os oceanos. Por quê? Porque sob os oceanos, os pilotos não tinham nenhuma referência visual. Sob terra, eles navegavam olhando as linhas férreas, rios, montanhas. No mar não dava para fazer isso. Então era um desafio. Eu estou falando para vocês ali da década de 20 por aí, tá? Agora, eles, nesse hidroavião Fairey 3D, eles resolveram isso. Resolveram porque eles eram da Marinha Portuguesa. Eles resolveram utilizando a tecnologia naval de orientação aplicada à aviação. Eles transpuseram e criaram esse sextante. Esse sextante aqui, inventado por Gago Coutinho, permitia que o aeronauta em voo sobre o oceano calculasse, baseado nas estrelas, a posição exata em que ele estava. Desse modo, os oceanos deixavam de ser aquela grande barreira ameaçadora para a aviação. Foi utilizando ele que eles atravessaram o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, vindo de Portugal para o Brasil. Hoje, na sua época aí do GPS, Waze e tudo mais, parece uma coisa fácil, parece até ridículo. Não é. Nessa época não tinha nada disso. O rádio estava nos primórdios, até a comunicação por rádio era muito precária. A navegação era uma coisa primitiva. Com esse sextante, a aviação se libertou das referências de terra para poder ir do ponto A ao ponto B sem se perder no meio. Nesse grande salão aqui, né, que é um hangar na verdade, a gente continua nessa pegada, como a gente começou no salão anterior ali, dos pioneiros, né? Eu não preciso nem falar nada porque atrás de mim está o Demoiselle, né? E ali está o 14 bis, né? Como eu disse, perto lá da estátua, onde tudo começou. O Demoiselle, como vocês sabem, foi a obra-prima de Santos Dumont. Infelizmente, devido à doença, né, o trabalho dele não continuou. E o 14 bis que provou decididamente a vitória do mais pesado que o ar. Uma aeronave
que decolou, voou e pousou como um avião, sem nenhum auxílio externo. Correu, subiu e pousou. Um avião, o nosso 14 bis do Santos Dumont. De todas as aeronaves aqui do Musal, essa aqui merece um destaque especial. Esse Quadron G3, um modelo que inclusive foi usado por Anésia Pinheiro Machado e foi a combate na Primeira Guerra Mundial, é a aeronave original mais antiga de todo o acervo. Esse exemplar aqui foi construído em 1916. O Musal é um daqueles lugares em que a coleção de aeronaves que está aqui, é quase meio complicado de falar esse aqui é importante por causa disso, esse é porque tem muita coisa aqui que é única, tem muita coisa aqui que tem um significado extremamente alto, relevante para a história do Brasil. Presta atenção, não estou falando da história da aviação no Brasil, estou falando da história do Brasil. Aqui a gente tem o Kurz Fledgling, um avião que foi usado no primeiro voo que inaugurou o Correio Aéreo Nacional, o CAN, um voo épico, como eu falei, fazendo o sentido contrário, né, daquele raid da Anésia, do Rio para São Paulo. Os pilotos eram Nelson Lavener Vanderlei e Casimiro Montenegro, dois nomes que ainda iam fazer muito mais coisas na aviação brasileira, como se fazer o voo inaugural do CAN fosse pouco. Meio que dizer, né? Atrás de mim está ele, Public P-47D Thunderbolt. Simplesmente, na minha opinião, o avião militar mais importante da história da nossa Força Aérea. Esse avião é fantástico. Não é só um caça, é um senhor caça. Em termos de engenharia, a engenharia do P-47 é brilhante. No número 1 da Asas, vocês devem lembrar, a capa era ele, né? Nós fizemos uma matéria sobre o P-47 na opinião, né, dos pilotos que voaram ele, inclusive de Santa Pua. E algumas coisas eram interessantes, como por exemplo, as missões do primeiro grupo de caça foram principalmente de ataque, né? A ilha toda como caça-bombardeiro. E aí o Rui Moreira ali uma vez falou para mim, esse motorzão na frente, na verdade funcionava para o piloto quase como uma blindagem, né? Porque ele ia em direção ao adversário, a flak alemã, né, na defesa, atirava e eles tinham esse motorzão protegendo eles, né? O piloto estava lá atrás. E o P-47 assim, mesmo para o caça da Segunda Guerra Mundial, ele era grande, né? Ele era muito grande. Inclusive uma história que se fala muito é que quando os primeiros P-47 foram mandados pelos Estados Unidos para o Pacífico, e que a turma estava acostumada com os aviãozinhos navais, né, embarcados, os Wildcat e companhia limitada, o primeiro deles pousou numa base, numa ilha, num campo improvisado numa ilha, o piloto desceu e a turma de terra permaneceu olhando o avião, né? O piloto passou por eles e a turma ignorou, o piloto continuou olhando o avião. Aí o piloto virou e falou assim, escuta, eu já desembarquei, vocês não vão me mostrar para onde é que é para ir? O que vocês estão fazendo aí? Os caras responderam, a gente está esperando o resto da tripulação. Pois é, né? Porque devia ter mais gente voando num avião desse tamanho. North American B-25 Mitchell, um dos bombardeiros médios de maior sucesso dos aliados em toda a Segunda Guerra Mundial. Protagonista de pelo menos um episódio épico, para dizer o mínimo, que foi o do Little Raid, quando um grupo dessas aeronaves decolou de um porta-aviões, o SS Hornet, para fazer um ataque, um bombardeiro a Tóquio. Um bombardeiro que foi muito mais de efeito psicológico, mas mostrou para os japoneses, para o Império do Sol Nascente, que os Estados Unidos não tinham baixado a cabeça depois de Pearl Harbor e não iam aceitar a situação daquela forma. Iam lutar até a vitória. O B-25
chegou na Força Aérea Brasileira ainda durante a Segunda Guerra e atuou durante a Segunda Guerra pelas cores brasileiras, inclusive patrulhando o nosso litoral e atacando os submarinos alemães. Depois disso, ele foi uma aeronave extremamente importante. O próprio primeiro grupo de caça teve o B-25 como uma aeronave utilitária, tá, de transporte. Então é um avião que tem muita história atrás de si. Um avião realmente muito impressionante, tá? E eu posso dizer uma coisa para vocês. Essa posição do tripulante aqui no nariz, para você chegar nela, você atravessa um túnel do cockpit do piloto até o nariz. Mas é um túnel, olha o meu tamanho. Não pensa na barriga, pensa nos ombros. Um túnel que, para mim, você vai ali no justinho, tá? Retangular. Se você sofre de claustrofobia, meu amigo, é a pior sensação do planeta. Você não tem como virar o corpo e voltar, tá? Então você vai, se você tiver que voltar, você volta de ré. Agora você imagina isso em combate, imagina isso se você tem que abandonar a aeronave, né? Então, assim, os aviões daquela época, eles eram de metal, mas os tripulantes tinham que ser de aço. Atrás de mim a gente tem o Grumman P-16 Tracker, que foi usado a bordo do porta-aviões Minas Gerais, da Marinha, pelo primeiro GAE, Grupo de Aviação Embarcada, da FAB. O Tracker foi um dos primeiros aviões do pós-guerra para uso embarcado antissubmarino. Era um avião extremamente avançado na sua época e muito eficaz para aqueles submarinos daquele período imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade, né, é que esse avião aqui originou um dos primeiros AWACS embarcados, que depois acabaram chegando no Hawkeye que a gente conhece hoje. Tá? Essa ala aqui do museu, ela ainda está para ser revitalizada, tanto o piso, né, o visual todo aqui, quanto as aeronaves. Tá? O Tracker que está aqui, porque, veja bem, não é fácil você manter aeronaves desse tamanho, bonitinhas, a pintura bacana, tal. Por mais que você proteja as aeronaves, o tempo cobra o seu preço. Então aqui essas aeronaves, elas vão ser revitalizadas, vão ganhar uma nova pintura, mais um tratamento, uma proteção, tudo. Vão ser deixadas bacaninhas como aquelas que a gente viu lá. Não dá pra gente revitalizar todos os aviões ao mesmo tempo, principalmente são aviões grandes. O Tracker está atrás de mim, mas aqui desse lado está um Catalina, né? A nossa querida Pata-Choca, um avião que Osiris Silva voou muito no norte do Brasil, sob a floresta. E esse trabalho todo de restauro precisa de ajuda. E do que eu estou falando? Da AMAERO, Associação dos Amigos do Museu Aeroespacial. Essa é uma associação para você, né, poder colaborar efetivamente com o nosso museu. Como eu falei, é um dos melhores museus do mundo de aviação. Nós, parece que é uma característica dos latinos, a gente gosta muito de criticar, mas na hora de ajudar a gente não ajuda muito, né? Vamos ser sinceros, o individualismo é uma marca nossa, não a coletividade. Todos nós nos consideramos amantes da aviação, aquela coisa toda, mas quantos de nós se dispõem a fazer parte da AMAERO, a colaborar para manter isso aqui? Pessoal, essa aqui é a sala Bartolomeu de Gusmão. Como vocês podem ver, o trabalho aqui no museu tem inclusive agregado muitos desses recursos modernos de museologia para que não seja só você passear, né, no museu, aquela visão antiga, né, que você entra no museu e tem aquele monte de coisa, né, de outras épocas, só colocada lá com uma plaquinha e tal. Esse ambiente aqui é muito bacana. Tá lá o Bartolomeu de Gusmão fazendo a sua apresentação pro rei de Portugal. Tem a maquete aqui, a sua barcarola ali do outro lado. Tem até a capela, né, em que tem um vídeo bastante instrutivo, mas tudo ambientado, tudo bacana, né? Claro que a equipe daqui quer fazer muito mais, né, quer melhorar muito mais. Mas para isso ela precisa da nossa ajuda, né? Como eu já falei. Mas olha, tá muito bacana mesmo. Tá muito bacana mesmo.
vem visitar o Musal, vem aqui curtir tudo isso, porque é a nossa memória, é um museu com acervo muito interessante, muito rico, muito valioso. A gente precisa dar valor para o que está aqui, para esse museu que é nosso. Bom, e tem ainda a sala dos motores, quer dizer, a surpresa aqui no museu parece que não acaba, entendeu? Aqui a gente tem o Allison do P40, né? Olha só, muito bacana, todo cortado, você pode ver todo ele por dentro, como era o motor. E um detalhe, olha só, ele se move. Um legítimo motor Allison do caça da Segunda Guerra Mundial, P40 Warhawk. E vamos, como se diz, por último, mas não menos importante aqui, não menos importante mesmo, a gente está na sala em homenagem à Esquadrilha da Fumaça, né? Que esse ano são 70 anos da sua criação, não é pouca coisa. 70 anos criando vocações, animando o espírito, mostrando o valor da nossa aviação, da criatividade, da capacidade do brasileiro, criando vocações aeronáuticas dos mais diferentes tipos, inclusive a deste que vos falo. Bom, atrás de mim, sem comentários, o Temê do Coronel Braga, a maior lenda da fumaça, né, e da aviação brasileira, de modo geral, uma das grandes lendas. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa extraordinária, de uma simplicidade como só os grandes têm de verdade. Então estamos aqui na sala da Esquadrilha da Fumaça do Musal, encerrando esse nosso passeio. Kowalski, você deu mancada, você não apareceu. Tá vendo? Eu devia ter vindo comigo, eu te convidei. Então olha só, gente, vamos lá. Pensar faz bem. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado nesse passeio aqui. A gente ainda vai falar muito de Musal e vamos mostrar em detalhes algumas dessas aves maravilhosas que estão aqui. Até mais, um grande abraço.